Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Boteco do Mal de 2021. Feliz ano novo para todos vocês. E hoje, bora falar da zoeira da Ford. Você quer entender o que é que está por trás desse monte de bobagem que está sendo falado? Não perde de jeito nenhum. Bora começar esse ano com o pé direito, já tacando o pé na porta, porque é assim que eu sei fazer. Tá bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bora começar esse ano com o pé direito, começar falando. Vamos falar então. Essa semana, né, na verdade não é dessa semana, né? A gente teve uma notícia, eu considero triste, o encerramento das operações da Ford no Brasil, né? Eu, como um habitante de São Bernardo do Campo, eu só nasci em Santo André, mas morei até os meus 28 anos em São Bernardo do Campo, né? A cidade das montadoras. Quem aqui é da região ali deve saber, mas eu vi tudo isso muito de perto. E eu venho de uma região onde as montadoras trouxeram riqueza, trouxeram desenvolvimento, né? Eu tinha muitos clientes, eu tinha um lava rápido, um estacionamento. A grande parte dos meus clientes ou eram direto ou indiretamente ligados às montadoras, né? Todas, Mercedes, Volkswagen, Chevrolet, GM, né? E a Ford. Isso para não falar da Scania também, que tem em São Bernardo e tudo mais, de caminhões, né? Fora as autopeças, né? E essa semana a Ford, de forma unilateral, não negociada, encerra as operações no Brasil de uma forma incomum, né? Para dizer o mínimo. É bom lembrar que em 2019 eles já haviam encerrado as operações da unidade de São Bernardo do Campo, que fabricava caminhões e uma parte pequena de carros, o Fiesta, essas coisas eram fabricados em São Bernardo, também de forma unilateral. Está lá até hoje a fábrica lá que ninguém sabe o que vai virar daquilo ali. Mandaram todo mundo embora e tudo mais. E aí, como vocês já me conhecem, sabem que eu não sou de ficar quieto, eu já começo a ouvir as bobagens, né? Não, que a Ford foi embora por causa de impostos. Não, a Ford foi embora por causa de corrupção. Não, a Ford foi embora por causa do dólar. Bom, vamos lembrar então um pouquinho. Para quem não lembra, a Ford está no Brasil há mais de um século. Literalmente, ela está há mais de 100 anos no Brasil. Inclusive, poucos de vocês sabem, o Henry Ford, o fundador da Ford, chegou a montar uma fábrica no meio da Amazônia. Está lá até hoje. Chama Fordlândia, alguma coisa assim. Né? E também abandonou, mas isso há 80 anos atrás, 100 anos atrás. E a Ford é a mais antiga montadora no Brasil, dessas grandes que a gente conhece. As outras vêm geralmente próximo da época do JK, Volkswagen, General Motors e tudo mais. Bom lembrar que a Ford, na verdade, ficava perto do Brás, em São Paulo, e depois que eles se mudam para São Bernardo do Campo. Né? E puta que pariu, entendeu? Vem gente me falar, então agora, só agora, em 2021 que os impostos realmente incomodaram. Foi agora, então. Porque o Brasil era praticamente a Suíça não. Era a Ilhas Caimã, que não cobra imposto, é Dubai, não cobra de ninguém imposto. Então começou agora, né? Não começou agora. Corrupção realmente é algo que começou, salvo engano, dia 14 de abril de 2020. Tem dia que começou a corrupção. Antes disso, o Brasil era a Suíça, com toda certeza, né? Puta que pariu, não era, né? Não, é a competitividade. Porque o Brasil é um país pouco competitivo. Então o Brasil antigamente era Singapura, então, né? A gente mora em Singapura, que é o auge da competitividade, né? E aqui lembrando, Maurício não tem político de preferência e, portanto, eu não vou defender ninguém, tá? Mas também não é o atual presidente que é responsável pela saída da Ford, cá entre nós. Assim como no último também, a última não foi, e nem o último, e nem o outro, e nem o outro, nem o outro, né? Para falar bem a verdade, as montadoras são boa parte da responsabilidade da forma pelo qual todos os governos, pelo menos nos últimos 20 anos,
pelo menos, mas na verdade bem mais que isso, nos últimos 30 pelo menos, lidam com a forma com que o dinheiro público é gasto, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais tarde, mas é só para explicar. Então, primeiro, não foi a corrupção, não foi os impostos, não foi a competitividade, não foi porra nenhuma. Ah, o custo da mão de obra, jura por Deus, gente. Custo da mão de obra no Brasil ainda. Comparado com um cara que vem dos Estados Unidos em dólar com 5-1, vai querer falar que o custo da mão de obra no Brasil é alto? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma sem vergonhice que chega a ser ridículo falar, né? Bom, então, eu comecei assim, cá com os meus botões, ainda que eu não use camisa de botão, eu comecei a pensar, né? Por que essa merda dessa empresa do caralho foi embora? Você começa a pensar assim, bom, eu sou de São Bernardo, eu vi de perto essa realidade, né? A fábrica da Ford era um dinossauro, por falta de palavra melhor, era um dinossauro, né? Muito antiga, muito arcaica, estrutura arcaica, num lugar ruim, dificuldade de acesso, uma área com... Ah, só para comentar por último, tá? Ah, foram os sindicatos que mandaram a indústria embora. É mesmo? Você é daqueles que ainda acredita mesmo que o sindicato tem quaisquer condições de mandar uma indústria embora? Você ainda é dessa geração que acredita nisso? Se a Ford não foi embora nos anos 80, não ia ser hoje que ela ia embora, tá? Se a Ford não foi embora nos anos 80, na época das grandes greves, né, que pararam o ABC Paulista, né? Se não foi naquela época, não é hoje, tá? Desculpa, não é. Sindicato não tem a menor condição de fazer, até porque sindicato hoje não se aproxima do que era um sindicato dos anos 80, tá? Então, por gentileza, se você acredita que o sindicato foi quem mandou a Ford embora, você realmente devia ir para São Bernardo dar uma volta. Dá uma volta, só dar uma volta, conversar com as pessoas para entender um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, também não é o caso. Falando sobre isso, então, aí eu lembro de São Bernardo agora, né? Uma região dinossáurica, jurássica, com prédios antigos, enormes, vazios, né? Você vai hoje na fábrica da Volkswagen ali em São Bernardo, por exemplo, antigamente tinha 20, 30 mil funcionários. Era uma cidade o negócio. Hoje são galpões, você que passa pela rodovia Anchieta, descendo para a Serra, né, de Santos, aqueles galpões monstruosos estão vazios. Vazios. Sabe o que são galpões vazios? Eles estão ali hoje, eu juro por Deus que eu não sei por quê. Porque já não produz mais nada lá, mais nada, tá? Então, essas indústrias, primeiro, mudaram de perfil de região. Elas vão para Camaçari, por exemplo, quando a Ford vai há uns 15 anos atrás, eu acho que eles montam 20 anos atrás, a fábrica de Camaçari, Taubaté, fábricas mais modernas e tudo mais. Mas eu gostaria de lembrar de alguns detalhes primeiro, né? Para falar primeiro sobre a Ford. Passamos ali falando sobre as questões da Ford lá em São Bernardo, estruturas jurássicas. Hoje, grandes elefantes brancos, porque nenhuma indústria daquele tamanho, principalmente porque nos anos 70, nos 60, se fabricava muita coisa no Brasil. Literalmente se fabricava muita coisa. Ou seja, fabricava o motor, fabricava a porta, fabricava o painel, fabricava. Hoje em dia, esse é o primeiro detalhe, tá? Nunca o termo montadora foi mais adequado do que hoje em dia. Nunca. Por quê? Grande parte das indústrias, especialmente multinacionais, tá? Transnacionais, sei lá como é que você quer chamar isso aí, como as montadoras, sabe o que elas fazem hoje? A Zona Franca de Manaus, isso é mato. Na Zona Franca de Manaus, isso é mato, tá? Sabe o que eles fazem? As peças, os componentes de um certo produto, no caso dos carros, mas pode ser de qualquer coisa, de computador, de televisão, do que quer que seja. É fabricado na China, no Vietnã, no México, em qualquer lugar. Os componentes, bota no navio, traz para cá, leva para a fábrica e monta. Literalmente monta. É como Lego. Hoje não se fabrica mais nada. As montadoras trazem muita coisa de fora. Muita. Na Zona Franca de Manaus, os equipamentos eletrônicos, isso é mato. Traz tudo de fora, leva para Manaus e monta. Por quê? E a gente vai chegar na parte que mais importa. Por causa dos famosos subsídios,
né? Subsídio, sei lá como é que lê isso. Deve ser subsídio. O que é subsídio, né? Subsídio é quando um governo, um órgão governamental, não precisa nem ser o governo central, oferece estímulos financeiros de muitas ordens para que uma certa operação, atividade ocorra num certo local, né? No caso da Zona Franca de Manaus, por exemplo, Zona Franca, não existe a incidência de impostos, se salvo engano, sobre ICMS, não lembro agora de cabeça, não é minha especialidade, né? Outra forma de subsídio, um certo tipo de produto incidir menos impostos. Lembra da história do carro popular pagar menos imposto, né? Terceira forma de subsídio, mão de obra, ter subsídio governamental para pagamento de salários e de benefícios. Quarta forma de subsídio, uma indústria se instalando numa cidade ganha o terreno e não paga IPTU por 20 anos. Ou seja, existem muitas formas, isso para não falar de incentivos tributários, alfandegários, logísticos, puta, tem uma porrada, tá? Então é isso. A indústria basicamente monta um barracão lá em Manaus, não faz nada. Literalmente monta o Lego. Literalmente não agrega valor nenhum para a população porque não emprega ninguém. Não paga imposto, porque não paga mesmo, porque tem toda sorte de subsídio. E por último, ainda cria um vício de que, se por um acaso os subsídios cessarem, o governo passa a ser chantageado, e a palavra é essa, chantageado, para manter os subsídios, tá? E eu vou começar a explicar isso para você, tudo baseado em notícias, tá? Montadoras de veículos são a classe de empresas com maior vício em subsídio que eu conheço, pelo menos no Brasil. São subsídios gigantescos. Maurício, gigantesco quanto? Depende, porque é até difícil de mensurar. Porque esse subsídio de IPTU, terreno de graça, subsídio governamental com questões trabalhistas, que é difícil de mensurar, não dá para saber. Agora, subsídios diretos, quer chorar um pouquinho? Pega o lenço aí, hein? Quero que você pegue o lenço para você não se espantar, tá bom? Tá aqui, ó. Esse aqui é um dado da Folha de São Paulo. Pera, deixa eu pegar aqui que meu estabilizador tá meio louco. Incentivos da União. União é governo federal. Fora os governos estaduais e municipais, tá? Só da União. Somaram 69 bilhões de 2000 a 2021. São só o governo federal. Só o governo federal. Mais ou menos 3,5 bilhões por ano de subsídio. Todo ano. Tem um detalhe, em 2019 ou foi 2018, nós tivemos um novo recorde. 7 bilhões. 7 em um ano. Só da União. Incentivos da União para montadoras. Empresas que não geram emprego, não beneficiam produtos no Brasil, porque trazem todos os componentes de fora, não mantêm tecnologia no Brasil e que ainda tem força política para chantagear governo, tá? Primeiro ponto. Aí você pode imaginar assim, Maurício, mas o que isso aí tem a ver? Né? Primeiro, eu tenho que colocar a música, porque nós estamos sem música. E meu amigo Ricardo Celestino não me lembrou da música hoje. Então vamos começar de música boa, né? Ó. Então, para começar aqui é Pearl Jam Live. Para quem não gosta, devia começar a gostar, porque é bom demais. Para as 240 pessoas ao vivo. Então acho que eu vou continuar na sexta, tá continuando bom aqui. Então é isso. São 7 bilhões em 2019. 7 bilhões que não foi para a saúde, que não foi para a educação, que não foi para a segurança, que não foi para
projetos habitacionais, que não foi para ciência e tecnologia, foi para o bolso dos fabricantes de veículos, para o bolso, tá? Porque a Ford recebe o subsídio e vai embora agora, tá? Recebeu bilhão. Eu tentei achar estatísticas de subsídios, pelo menos desde os anos 80, que é um dado curioso. Esses dados não ocorrem, não existem. Eu fico imaginando quantas centenas de bilhões já foram dados em subsídios para essa classe de empresas de qualidade e engajamento popular duvidoso, na minha opinião. Então, primeira coisa é isso. E agora, vem o Corongo esse ano. O Corongo, né? Que parou todo mundo. Parou a montadora, mas parou o tiozinho da padaria. Parou a empresa que você trabalha. Parou o hospital que está sem oxigênio lá em Manaus agora, a vergonha nacional, né? É isso, parou todo mundo. Mas sabe aquela história? Quando o angu é pouco, o meu primeiro? O angu é pouco, o meu primeiro? Bom, vamos... Você falar que o Maurício não está mentindo, né? Vamos dar uma olhada? Você sabia disso aqui? Pacote de ajuda a montadoras deve superar 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. As montadoras iriam receber o ano passado, entre o ano passado e esse ano, 40 bilhões de reais. A mesma Ford que foi embora. 40 bilhões. E tem um detalhe, que aí é a parte mais bonita da história. Sabe quanto que as montadoras queriam? As montadoras estavam pedindo entre 60 e 90. As montadoras queriam entre 60 e 90 bilhões de reais. Bilhões, com B. E eu vou falar igual assim, bilhões. Entendeu? É com B. É mais do que a somatória do orçamento da educação, da saúde e da ciência e tecnologia para ajudar as montadoras. Ajudar as montadoras, a puta que pariu, meu amigo. Se você não pode se estabelecer, que saia logo, entendeu? Abre espaço para isso, porque é uma cambada de nego viciado em dinheiro público. Detalhe, estimulado pelo governo central, tá? Não é sem querer. Um dia tentaram, deram dinheiro, ficaram viciados. 90 bilhões, mas o governo ainda assim aceitou 40 bilhões de reais. Você que tem um comércio, tenta ir lá no BNDES pegar 100 mil reais emprestado. 100 mil. 50 mil. Vai lá no BNDES, no Banco do Brasil, tenta pegar 50 mil reais emprestado, com garantia real. Tenta. Não tem dinheiro. O BNDES não tem orçamento. Então, primeiro ponto então que a gente tem que lembrar, tá? A saída da Ford do Brasil em nada teve a ver com o governo central. Eles trucaram, eles blefaram com essa história e a Ford basicamente deixa o Brasil, na verdade, trocando a sede na América Latina do Brasil para a Argentina, né? Porque a sede na América Latina até 10 anos atrás era no Brasil e agora fica na Argentina. Primeiro ponto, tá? Vamos falar sobre outra coisa, então? Porque até aqui a gente está falando de questões envolvendo política, governo, mas e a Ford? Que tal? Será que a gente pode falar sobre a Ford? Empresa? Porque até agora a gente falou de uma realidade brasileira, né? De vícios de merda que a gente gera para todo tipo de gente, que gera muito menos emprego do que a maioria gosta de acreditar, né? Não é que nem a construção civil. Não é que nem a indústria de serviços. Não chega nem perto, tá? Não chega nem perto. Depois, eu não consegui achar isso hoje meio rápido, mas tem uns dados que o pessoal fala assim, quantos empregos são gerados em cada uma das indústrias a cada $1 bilhão investido, né? As automotivas estão lá embaixo, não gera emprego nenhum, e nem imposto paga, porque tudo tem subsídio. Vende carro a preço de... e paga imposto, né? E foda-se.
Entendeu? Quem paga é você. Quem paga imposto é o consumidor. A indústria não paga. O imposto recai sobre você quando você compra o carro. A indústria, não. E eu tenho um Fordinho. Eu tenho um Ford na garagem aqui. Agora eu casei com essa porra, entendeu? Agora eu casei com esse... Até porque é um bom carro, eu não tô nem aí. Eu vou casar mesmo com ele. Mas eu, inclusive, gosto de carro da Ford. Essa é a pior parte da história. Mas, que tal se a gente falar agora um pouco sobre a Ford? Será que a Ford tá bem? Pessoal, agora, como eu falei, né? A gente estava falando muito de como funciona um caso isolado da Ford no Brasil, de impostos, vício em dinheiro público e tudo mais. Mas agora, né? Então tá bom. Isso tudo já não é... é só para mostrar que não é a questão brasileira que fez a Ford ir embora. Que tal se a gente visse um pouco agora sobre a Ford empresa, tá? E qual é a melhor forma da gente saber se a Ford vai bem ou se a Ford vai mal? Vocês que são meus alunos aqui, qual que é a melhor forma de você saber, sem parâmetros, sem base para comparação, sem base para subjetivismo, sem base para porra nenhuma, qual é o indicador objetivo que mostra pra gente se a Ford está indo bem ou está indo mal? Um indicador, mais nada. Você só precisa de um para saber se a Ford vai bem ou se a Ford vai mal. Como é que eu faço? Diz para mim aí, vocês que são meus alunos e que eu tenho certeza que vocês já sabem. Lucro. É o lucro. E o que eu consigo medir com lucro? Qual o tipo de coisa que é baseado em lucro? Qual o tipo de indicador que baseia-se exclusivamente no lucro? Qual que é? O preço da ação, gente. O preço da ação. A Ford é negociada em bolsa. Eu quero saber como é que está a ação da empresa. Porque nenhuma empresa que está bem vai estar mal nas ações. Nenhuma. É o preço da ação. Então vamos ver? Vamos lá. Eu hoje estou aqui, vou mostrar para vocês aqui que eu comprei um teclado novo. Aí, ó. Estou com um teclado novo aqui, ó. Né? O pessoal fala, Maurício, o que você comprou depois que você ganhou um pouquinho mais de dinheiro? Eu comprei um teclado. Não, você vai comprar um carro? Não, eu não vou comprar carro não. Eu vou comprar um teclado. Eu vou comprar teclado. Olha lá, hein, ó, tá aqui na tela. Eu vou tentar mostrar de um jeito aqui, porque é meio ruim de mostrar isso aqui. Ó, esse gráfico aqui, ó, eu vou mostrar meio de lado assim, porque aí vocês conseguem ver tudo, tá? Aqui tá a Ford, ó. Aqui, nesse pedaço aqui, é mais ou menos 2012, tá? Então esse gráfico aqui é o gráfico dos últimos 10 anos, basicamente, tá? Vamos lá então. Se eu vou comparar a Ford, eu vou comparar ela com o quê? Para eu saber se a Ford vai bem, eu vou comparar ela com o quê? Com a Apple? Com a Philip Morris? Com a... Ou o quê? Com o que eu vou comparar a Ford quando eu quero saber se ela vai bem? Porque a gente não pode comparar maçãs e bananas, né? A gente tem que comparar coisas iguais. Então eu vou comparar com outras montadoras. Tá bom? Vamos comparar com outras? E eu vou comparar com outras montadoras. Vamos lá, vamos começar então. Então, de novo, tá aqui na tela a Ford, tá bom? É esse gráfico aqui dela aqui, ó. Vamos colocar agora a General Motors? Ah, tá igual. Ó, a Ford menos 41% nesse período. A GM mais 43%. Menos 41, mais 43, né? Maurício, você tá falando da GM, você tá sendo tendencioso, eles são tudo amigo de Detroit, é tudo ali, né? Isso aí né? Vamos então cruzar o Oceano Atlântico? Que tal? Vamos cruzar o Oceano Atlântico? Ângelo,
A Chrysler tem dona. Quem é a dona da Chrysler? A gente vai falar dela. Mas vamos cruzar então o continente? Vamos cruzar o continente então. Vamos falar da Renault? Renault. Opa! Renault não tá bem, né? Não tá bem, mas tá só menos 22. Só menos 22. Contra menos 41 da Ford. Menos 22, menos 41. Vamos falar de uma outra, também do outro lado do continente? Vamos falar da Daimler Chrysler. Quem é Daimler Chrysler? Daimler Chrysler é a Mercedes-Benz que comprou a Chrysler. Vamos dar uma olhada? Olha ali, opa! Daimler Chrysler, 4% de alta aqui, ó. Opa! Menos 41, mais 4. Já tá bem melhor, né? Isso tudo lembrando, nenhuma dessas aqui está contando com dividendos, tá? Os dividendos, se foram pagos, foram excluídos. Quem é a outra gigante do continente europeu? Fiat, dona da Dodge, dona da Ferrari, dona da Land Rover. A Fiat hoje, ela é um grande conglomerado industrial. Ela tem parte, inclusive, de time de futebol, né? Mas a Fiat hoje é um grande conglomerado, assim como é a Volkswagen, tá? Mas eu não vou falar nem da Volkswagen, senão ficar mostrando um monte, também não faz sentido. Eu vou mostrar agora a Fiat. Tá ali, ó. Tirar ela aqui, para ninguém ver. Fiat é a roxinha ali, ó. Olha lá, Fiat. 114,37% de alta. 114,37% de alta. Quando você vira um conglomerado industrial, assim como a Daimler Chrysler, que está a fim de ganhar mercado, crescer, é isso aqui que acontece, ó. Ganha eficiência, né? Você ganha margem de lucro. Mas assim, Maurício, você está falando de Europa, Estados Unidos, primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Quem são as maiores montadoras hoje? Pelo menos a maior, tirando Tesla, que eu não vou nem mostrar a Tesla, que é uma zoeira aquilo ali, né? Puta que pariu, né? Mas quem são as maiores hoje e em crescimento? Quem são? São duas. Quais faltam aqui? Quem será que acerta aí? Quem são as outras que faltam? Tá faltando gente aí, hein, porra? Tá faltando gente aí, hein? Toyota e quem é a outra? Quem é a outra? É ali perto. Quem que é a outra? Não é a Honda, é a Hyundai. Então vamos mostrar elas? Vamos mostrar primeiro a Toyota. A azulzinha aqui, ó. 123%, quase 124% de alta no período. Contra uma queda de 46 da Ford. 124 contra 46. Lembra? Você produz inovação? Você tem eficiência? Você não precisa ficar muito dependente de estímulo, você só produz cada vez melhor? A Toyota está aqui. E por último, a Hyundai, que é essa verdinha aqui embaixo, 21,21%. 21,21%. Só para explicar rapidamente para vocês, eu gostaria inclusive de ter incluído a Chery, tá? Porque eu sei que para além de toda a zoeira que todo mundo gosta de falar, a Chery, montadora chinesa, está tomando o mercado asiático e boa parte da Europa nesse momento. Com seus veículos de boa confiabilidade e preço menor, tá? Mas ela não tem ações listadas em bolsa, não há longos históricos, então a gente não consegue ver, tá? Então é isso. Esse é um histórico de 10 anos. Então, o que você está vendo aqui? E me perdoe discordar do meu queridíssimo amigo Ricardo Celestino, mas ações, especialmente de empresas consolidadas com 50 anos de mercado, elas sim representam a saúde da empresa, Ricardão, tá? No fim das contas, tudo que importa é qual o tamanho do caixa que você é capaz de gerar
frente à rentabilidade que sobra para quem é acionista. E isso que é imputado no preço da ação. Você está falando de Tesla, Microsoft, essas coisas, a gente tem outras dinâmicas, mas montadoras, empresas consolidadas com 50 anos de mercado pelo menos, não é a mesma dinâmica da Apple, tá? Então é isso. A Ford, eu vou mostrar agora aqui bem de pertinho para vocês poderem ver, tá? Ó, pera aí, tá aqui, ó, tá aqui todo mundo, o resumo, tá? Aqui em cima o azulzinho é a Toyota, depois é a Fiat, depois é a GM, depois é a Hyundai, Daimler Chrysler, Renault e a Ford aqui embaixo. A Ford aqui embaixo. A Ford perdeu nos últimos 10 anos 46% do seu valor de face. A Ford não fabrica mais carros nos Estados Unidos. Ela só fabrica SUVs. Ela só fabrica carros ainda na Europa. A Ford está morrendo. Ela está sendo atropelada pela concorrência. Então, primeiro, a Ford sair do Brasil somado a tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, na minha opinião, denota o óbvio. É uma empresa que basicamente não consegue competir mais, não consegue. Como é que uma empresa que fabrica o Ford Mustang, o Focus era líder de venda dos Estados Unidos atrás do Toyota Corolla. Ford Focus, né? Ranger, que nos Estados Unidos é muito grande também. Como é que uma empresa dessa cancela a produção de carros? Cancela. Sabe o que é isso? Não está dando conta de aguentar a concorrência. Detalhe mais importante ainda, só para fechar. Primeiro então, a Ford, ela é um zumbi. Ela já pode ser considerada uma empresa zumbi. Porque, sinceramente, se acontecer um engasgo no meio do caminho, não estranhem se a Ford ficar pelo caminho. Literalmente, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Então, vai embalsamar teu Focus. O Focus ficou pro longo prazo, cara. Você não tem a Konga? Eu tenho meu Focus. Tá? Tá? Então é isso. É só pra gente saber. Até perdi a concentração aqui, pô. Então a Ford, ela já é um zumbi do ponto de vista das empresas. Muito perto do que a Renault hoje é na Europa. Porque a Europa já não compra muito carro. A Europa empobreceu, né? Claramente empobreceu. Frente a outros mercados que ela basicamente não tem poder. Que é China, Japão, América Latina e Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com essa brincadeira toda que eu estou falando aqui hoje para você, e faço questão de meio que terminar desse jeito, mas é algo muito importante de ser dito. Primeiro, só para servir de contraponto, 2 dias depois que a Ford anuncia a saída do Brasil, a GM reafirma um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil. 10 bilhões de reais no Brasil. De novo, outra empresa viciada em subsídio, assim como a Volkswagen, assim como todo mundo. Mas a Ford anuncia saída do Brasil por problemas estruturais brasileiros e a GM anuncia 10 bilhões. A Hyundai reafirma a nova fábrica. A Chery e a JAC Motors confirmam projeto de construção de fábricas no Brasil. Por quê? Por quê? Sabe uma coisa que o Brasil tem e que pouca gente entende? O efeito disso? O que o Brasil tem? Brasil no sentido de país, tá? Agora não mais como economia. O que o Brasil tem que países como a França não tem? Que países como que a Itália não tem? Que Singapura não tem? Mercado interno. O Brasil tem um mercado interno pujante. São 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. 210, na verdade, já. Então nós temos um mercado interno que é comprador desse tipo de produto. Então, se você não vende no Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, você vai vender na França? Você vai vender na Inglaterra?
que nem carro pode ter mais, tão caro que é ter carro lá hoje, né? Tem uma população jovem, ainda não envelhecendo como é a Europa e a Ásia, como o Japão, por exemplo, né? Apaixonado por carro, bem lembrado, Fernando Bueno, né? O Brasil também tem muito trouxa, muito imposto, a gente sabe disso. Mas eu estou falando como mercado. A Ford ir embora daqui é mais um sintoma da Ford do que do Brasil. E eu não estou defendendo o Brasil, porque o Brasil é uma merda mesmo. É um país instável, lotado de imposto, né? Instabilidade jurídica de toda a ordem, né? E para comentar um último ponto importante, tá? Nesse momento, a moeda brasileira tem sido uma desvantagem para as montadoras. Por incrível que pareça. Por quê? Isso no mercado interno. Porque hoje um Ford Focus que saiu de linha quando a Ford fechou a fábrica no Brasil, porque na Europa não para de fabricar até hoje, já saiu 2 modelos novos e o Brasil não tem nenhum modelo novo, o brasileiro teria que pagar 120 mil reais num Focus. 120 mil reais num Focus. O que iria acontecer com a venda do Focus, por exemplo? O Focus, que é um carro médio, né? Um carro de meio, que eu gosto muito de carro médio, não é nem caro, nem médio, nem barato. O que iria acontecer com as vendas de carros assim no Brasil? Como aconteceu com o Honda Civic, com o Toyota Corolla? O que aconteceu? As vendas despencariam. E tem um problema. A empresa, a matriz, recebe em dólar. Como é que você vende um carro que não lucra quase nada, ou lucra pouco, e converte ainda em 5 para 1, 5,50 para 1? Ainda tem esse problema. A remessa de lucros para o exterior ficaria muito prejudicada. Muito prejudicada. Ainda assim, GM reafirmando investimento, Hyundai, Toyota, Chery, Jaque. É isso, meu amigo. Você não quer vender? Tá tudo certo. Mas é isso. Na minha opinião, o que a Ford fez de uma forma unilateral, na minha humilde opinião, mas isso é uma opinião pessoal, né? Bicho, tu mordeu o subsídio do Brasil a vida inteira. Tu vai deixar milhares de famílias em dificuldades de uma forma desrespeitosa, entendeu? Então, na minha humilde opinião, baseado no preço da Ford, que já mostra que ela é uma empresa de merda, ela nem sempre foi. Detalhe, é a empresa do Henry Ford, o cara que inventou a fabricação em linha de montagem, né? É uma empresa hoje que é um zumbi. Basicamente está indo embora do Brasil, transferindo uma sede que já existia, na verdade, para a Argentina, mas uma empresa que já deixou de fabricar carro para só fabricar SUV, literalmente fez um ato desrespeitoso com as pessoas que trabalham nessa empresa. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com política, nada disso. Eu fico imaginando as famílias, literalmente acordaram de manhã sabendo que a fábrica fechou. Tipo, que se foda, que se foda. Então, na minha humilde opinião, o que está acontecendo com as ações da Ford não é nenhum contrassenso da realidade que a empresa está passando. Mas, no fim das contas, é isso. Eu não quero o Brasil dando 40 bilhões para manter montadora aberta. 40 bilhões? Ah, rapaz, pelo amor de Deus. Estão fechando a única fábrica de microchips no hemisfério sul. É uma estatal brasileira, não deveria ser estatal, mas é. É a única fábrica de microchips, de processadores do hemisfério. Está no Brasil. Por falta de dinheiro, eles estão fechando. Sabe aquele negocinho do sem parar que você usa no vidro? Quem fabrica é essa fábrica, tem um processador ali dentro. Por falta de dinheiro. E querem dar 40 bilhões de reais para a montadora, que traz tudo de fora e monta no Brasil. Ah, vá pra puta que pariu, entendeu? Eu quero mais é que a Ford vá, e se a Volkswagen não gostar, que vá também, entendeu? Porque eu sei em São Bernardo o quanto ela não produz riqueza. Não produz. Porque nem emprego tem mais, entendeu? É isso. Eu quero só que você entenda que o meu papel aqui nesse boteco de ano novo, né? É isso. Eu não vim aqui para resolver, eu vim aqui para confundir. Entendeu? Quem que falava assim? Era o cara do Corinthians, eu esqueci o nome dele lá. É o... Não vou lembrar do nome agora.
Não lembro mais quem que é. Mas é isso. Quando a Ford vai embora, quando a gente começa a encontrar, para as 290 pessoas que estão ao vivo agora, quando a gente começa a encontrar motivos demais semânticos para justificar o porquê que uma empresa vai mal ou porquê que uma empresa vai bem, provavelmente tem coisa que você precisa olhar melhor. Isso que eu fiz hoje para você, responde aqui para mim hoje, por favor. Quantas pessoas, quantos analistas, aonde você viu alguém analisando a Ford, igual eu analisei agora? Porque é fácil você analisar a Ford comparando com a Apple. Mas qual o sentido de você comparar a Apple com a Ford? Não é nem a mesma coisa. Aonde você viu essa análise aqui, ó? Essa aqui. Aonde? Fala pra mim. Aonde que você viu uma análise comparando bananas com bananas e maçãs com maçãs? Né? É isso, pessoal. Quando alguém for falar pra você sobre um assunto e começar a divagar na forma de encontrar argumentos, sabe o que você faz? Para de ler. Porque quando alguém começa a encontrar motivos grandes demais, mas muito fora, sabe o que ele está mostrando para você? Que ele sabe muito menos do que ele está falando, do que ele está te fazendo crer. Tá? Então é isso. Ford, vá com Deus. Torço pelos seus trabalhadores nos Estados Unidos e em outros países que dependem de você. Mas, sendo muito sincero, todo mundo fala de... Como é que é? Libertarianismo. Todo mundo fala de livre mercado. Todo mundo fala de a força do mais forte, mas todo mundo gosta de um monopólio ou de um subsídio que o favoreça quando é conveniente. Então é isso, que o capitalismo se encarregue dessas empresas, que o capitalismo se encarregue desses zumbis. O mesmo capitalismo que transforma a Ford numa gigante mundial pós-Segunda Guerra Mundial, o mesmo capitalismo que seja agora o encarregado de varrer ela, se for o caso. Ou que ela se reinvente e consiga se reconstruir como empresa. Se não, já vai tarde. Simples assim. Tá bom? Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado do Boteco de Ano Novo.